Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal de fé, canal de amor com o Padre Mariano. Hoje estou um pouco diferente com esse chapéu que ganhei lá numa loja lá na Aparecida do Norte, né? Aí um dono me deu desconto 70%. Aliás, quase de graça, né? Como vocês estão? Tomara que vocês estão bem, estão felizes, né? Com muita saúde, apesar de muita gente com dengue, mas sempre confia na providência divina. Vamos lutar contra os mosquitos, contra o dengue. Amém? Que Deus abençoe para que vocês voltem a ser gente feliz, gente de primeira qualidade, né? Irmãos e irmãs, né? Hoje vamos terminar a nossa fala, nossa catequese sobre confissão através pelos padres e bispo. Hoje é a última parte, lembrando que já aprendemos na primeira parte, segunda parte sobre confissão, os pecados. Agora é a terceira parte, que é a parte final, né? Como se fosse um resumo, tá bom? Então, diante da pergunta, por que confessamos nossos pecados através dos sacerdotes, né? A resposta é porque o próprio Deus quer que confessamos nossos pecados através de seus representantes no mundo. Esse está escrito na Bíblia assim. Antes de ler e de ver a Bíblia, vamos entender primeiro, de modo simples, sobre o que é pecado, né? De modo simples, podemos dizer que pecado é uma ofensa contra Deus. E, portanto, somente próprio Deus pode perdoar. Embora somente o próprio Deus pode perdoar, encontramos nas Sagradas Escrituras que o próprio Deus concede perdão por meio de seus representantes, né? Aí a gente encontra no Antigo Testamento, especialmente no livro do Levítico, capítulo 5, versículos 5 a 10. Né? Vamos ver junto. Levítico, capítulo 5, versículos 5 a 10. Está escrito o seguinte: se alguém se torna culpado por alguma dessas coisas, deverá confessar o pecado cometido. E como penitência pelo pecado, oferecerá a Javé, pela violação, uma fêmea de gado pequeno, ovelha ou cabra. O sacerdote fará por essa pessoa o rito pelo pecado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer um animal pequeno, como sacrifício pelo pecado que cometeu, levará para Javé 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. A pessoa os levará ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar o que for destinado em sacrifício pelo pecado. O sacerdote destroncará o pescoço da ave sem arrancar a cabeça. Com o sangue da vítima, borrifará a parede do altar e em seguida espremerá o resto do sangue na base do altar. É um sacrifício pelo pecado. Quanto à outra ave, fará um holocausto conforme o ritual. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado desse homem e este ficará perdoado, né?
A parte disso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, encontramos um padrão interessante. Se alguém israelita está culpado de pecado, ele precisava confessar o pecado diante do sacerdote. Por que deveria estar na frente do sacerdote, ou do padre? Porque o sacerdote é responsável por determinar-se, de acordo com o texto, o sacrifício oferecido está ou não de acordo com o tamanho do pecado cometido. Se a oferta corresponde ao peso do pecado, o sacerdote aceitará e oferecerá o sacrifício no altar de Deus. E assim o sacerdote se torna o mediador para o perdão dos pecados. Pelo menos encontramos aqui 4 coisas principais. Essas são confissão pelo sacerdote escuta, o sacerdote escuta com atenção a confissão, sacerdote oferece o sacrifício, depois o sacerdote media o perdão de Deus. O sacerdote media o perdão de Deus. No Novo Testamento encontramos a figura de Jesus. Jesus tem o poder de perdoar pecados, porque Ele mesmo é Deus, que se fez homem e habita entre nós. Como exemplo, encontramos em Marcos 2, 5 a 7. Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. A gente vai ver Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 5 a 7. Está escrito o seguinte: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso. Isso está encontrando no Evangelho de Marcos. Então, Jesus é Deus, então Ele pode perdoar. No Evangelho de Marcos também descobriu que os fariseus sabem que quem perdoa os pecados é Deus. Mas eles não sabem que Jesus tem esse poder de perdoar os pecados, porque Jesus é Deus que se fez homem. E todos nós acreditamos que sim, através do seu sangue derramado na cruz, todos nós somos perdoados. O apóstolo Pedro afirmou isto na sua primeira carta, capítulo 1, a gente vai ver a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. A gente vai encontrar o que está escrito é o seguinte: pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata nem ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que herdaram dos seus antepassados. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Contudo, nem todos os nossos pecados que cometeremos no futuro serão apagados. Cairemos novamente sempre em pecado, mesmo depois do batismo, por causa da nossa fraqueza humana. E também requer humildade para admitir nossos pecados diante de Deus. Então, humildade é o primeiro passo a receber perdão. E próprio Jesus nos pediu, isso através da oração de Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 12. E como no Antigo Testamento, onde o povo de Israel confessava
os seus pecados diante do representante de Deus na terra, Jesus também fez a mesma, né? Jesus também fez a mesma coisa. Jesus confiou ou deu essa autoridade de perdoar os pecados aos seus discípulos, né? No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 a 23, encontramos a passagem bíblica onde próprio Deus deu a autoridade de perdoar os pecados aos seus discípulos. João 20, capítulo 21 a 23, né? A gente vai encontrar. Jesus disse de novo para eles: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Autoridade dada. Vejamos agora como esta tradição de confissão ocorreu na igreja primitiva. Na carta do apóstolo Tiago, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16, a gente vai encontrar. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará e, se ele tiver pecados, serão perdoados. Confessem mutuamente os próprios pecados e rezem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, feita com insistência, tem muita força. Então, carta do apóstolo Tiago confirma sobre a confissão. Explica também como a confissão é feito e administrado. E encontramos que ser feito pelos padres, padres que na língua grega conhecido como presbíteros ou presbíteros, que conhecemos como presbíteros. Naquela época, a confissão dos pecados acontece em frente do povo da comunidade. E o presbítero vai rezar com muita fé, pedir perdão. E também na tradição da igreja, encontramos em Didaquê, capítulo 4, versículo 14, encontramos o que está escrito o seguinte: na igreja você deve confessar seus pecados e não deve orar com má consciência. É um modo de vida, mas todos os dias do Senhor, reúne-se para partir o pão e dar graças depois de confessaram os seus pecados, para que o seu sacrifício seja puro. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando há tempo, se confessa, se renova e revive de novo aquele Espírito de verdade, Espírito de Deus. Viver a nossa vida de modo agradável, saudável, plena, também digna diante de Deus e homem. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Não esqueça, curte e se inscreve. Melhor ainda, compartilha com seus irmãos, suas irmãs, com sua família. Assim, a graça de Deus chega para qualquer canto nesse mundo. Amém.